Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Nós estamos numa série falando sobre o cérebro e a química espiritual e nós vamos falar hoje sobre as influências obsessivas que estão conectadas com o nosso funcionamento cerebral e a nossa química espiritual. E para começar falando um pouquinho, repassando as informações sobre a estrutura do nosso cérebro, nós temos na primeira camada do cérebro, que é a camada base, e também é a camada primitiva, nós também chamamos de cérebro reptiliano. A base, aonde estão conectadas a parte mais antiga do cérebro humano, está associada aos nossos instintos básicos de sobrevivência, como agressão, domínio territorial, a alimentação e também a nossa reprodução. Segundo a doutrina espírita, eu preparei aqui um textinho que eu vou lendo, que eu acho que vai trazer de uma maneira mais clara, mais objetiva. Em alguns momentos eu vou trazer uma clarificação para que a gente possa ter uma compreensão ainda maior, ok? Então, segundo a doutrina espírita, essa área ela é responsável pelos nossos impulsos primitivos e automáticos e pode ser facilmente influenciada por processos obsessivos. E na visão espírita, as obsessões espirituais ocorrem quando espíritos desencarnados em estágios de sofrimento e ignorância se ligam a nós, seres humanos, explorando as suas fraquezas e instintos primitivos, ou seja, as nossas fraquezas e os nossos instintos primitivos. E essa ligação ela pode ser intensificada e potencializada através dos vícios de comportamentos compulsivos relacionados à comida, ao álcool, à sexualidade, hábitos nocivos como a fofoca e a maledicência. Então, os espíritos obsessores, eles acabam encontrando nessas fragilidades humanas uma porta de entrada para influenciar os nossos comportamentos, tornando nós, indivíduos, muito mais suscetíveis a impulsos e a desejos que vão alimentando essas paixões baixas. E aí, no caso dos vícios, a obsessão espiritual, ela reforça os desejos por comida em excesso, por o abuso do álcool, um uso compulsivo do fumo, a busca desenfreada por prazer sexual, além de promover o prazer em falar mal dos outros, gerando um ciclo vicioso que se alimenta da fraqueza e do corpo e da alma. E aí, tudo isso influencia a nossa química espiritual. Segundo a doutrina espírita, para a gente superar essas influências, é muito importante a gente se fortalecer através da prática do Evangelho no lar, através da prática dos tratamentos espirituais, através, aliando aqui, associando a psicologia, no processo de autoconhecimento, de reforma interior de crenças, valores, uma percepção mais humilde em relação aos nossos hábitos e comportamentos, nós termos um olhar de inclusão para conosco mesmo, porque quando nós estamos sob uma influência espiritual e que está associando essa primeira camada do cérebro, que é os nossos instintos, nós estamos falando das nossas funcionalidades básicas. Então, o tato, o olfato, então a alimentação, o fumo, o álcool, eles vêm pelo estímulo do olfato, do paladar, né? O falar, o maldizer, a audição. Também nós podemos ativar os instintos olhados a ver pornografia, a ver noticiários de violência, de agressividade. Tudo isso faz com que nós fiquemos no nosso instinto ligados à preservação ou ao prazer. Olha só como é importante a gente ter o autoconhecimento. Isso faz com que a nossa química cerebral esteja em desequilíbrio sob influência de espíritos de baixa vibração e energia, não por maldade, mas por ignorância e sofrimento, e que por algum momento nós entramos em ressonância, em conexão com eles. Então, é muito importante a oração, essa transformação interior, o estudo das leis divinas que vão elevando o nosso espírito e o nosso ser para que a gente possa
ficar fortalecido. Isso falando sobre as influências espirituais na primeira camada do cérebro, essa parte reptiliana. Agora, quando a gente fala sobre a segunda camada, a gente está falando sobre o nosso sistema mamífero ou o nosso sistema límbico, onde estão associados as nossas emoções, a nossa memória e os nossos comportamentos sociais. Essa parte, ela regula o medo, o prazer, afeto, motivação, e quando em desequilíbrio, essa área pode gerar instabilidades emocionais, como ansiedade, raiva descontrolada ou tristeza profunda. Na verdade, essa é uma das áreas mais afetadas, essa desregulação emocional, que as práticas integrativas, a psicologia, o autoconhecimento, eles trazem recursos valiosíssimos para que a gente possa se perceber e entender. Então, para eu trazer um exemplo prático, uma emoção, uma situação que trairia uma situação de uma ansiedade ou de um estresse, quando você está sobre uma influência obsessiva espiritual, isso se alinha à sua química espiritual, essa emoção ela fica super potencializada, ela fica muito mais forte, muito mais impactante dentro das suas emoções e dentro do seu sentir. E se você não se perceber, aí começam as crises de pânico, crises de ansiedade, fobias sociais, entre tantos outros casos que nós temos de conexão ligado a essa área. Então, assim, é muito importante que a gente entender que os desequilíbrios no sistema límbico tornam o indivíduo muito mais vulnerável às obsessões espirituais. Esses espíritos obsessores, eles podem explorar essas emoções descontroladas, amplificar sentimentos negativos e instabilidades emocionais, levando a comportamentos compulsivos, aí aciona a primeira camada do cérebro, né, do instinto, dependências emocionais, dificuldades em relacionamentos, e esse processo pode resultar em um ciclo de obsessão, onde a mente fica presa em padrões de pensamentos e emoções negativas. Eu costumo dizer que na nossa tela mental ficam gravadas fotos e filmes emocionais de situações de angústia, de conflito, de estresse, e faz com que de maneira recorrente o nosso cérebro seja estimulado às nossas emoções e nós fortalecemos essa química espiritual ligada ao desequilíbrio, ligada a obsessões espirituais. Olha como é importante hoje esse vídeo e como nós devemos, através do autoconhecimento, através de práticas simples, né? O evangelho no lar, passe magnético, oração, o hábito de uma leitura edificante, de uma leitura que faça com que nós vamos nos conhecendo e nos nutrindo a nossa mente, a nossa alma e as nossas emoções. Hábitos de acolhimento e de equilíbrio e bem-estar vão fazendo com que a gente crie uma blindagem, uma proteção no nosso sistema emocional, aprendendo a regular as nossas emoções e tendo um pouco mais de equilíbrio e bem-estar. Então, restaurar o equilíbrio no sistema límbico vai exigir essas práticas espirituais e terapêuticas que promovem a harmonia emocional, o fortalecimento da moral, como o evangelho no lar, e vai ajudando o indivíduo a liberar essas influências, promovendo essa saúde e esse equilíbrio, bem-estar. Olha que importante. Então, nós devemos nos conhecer e perceber: opa, hoje eu acordei um pouco diferente, hoje eu tô com pensamentos intrusivos. Para quem não sabe, pensamentos intrusivos, você tá bem, tá em paz, mas daqui a pouco vem um pensamento de uma situação ruim, de um acidente, de algo negativo com o familiar. Isso nós consideramos na psicologia como pensamentos intrusivos e pode estar associado a uma desregulação do sistema límbico, pode estar associado a um transtorno emocional. Em alguns casos é necessário entrar com uma medicação para regular essa química
neuronal, neurológica, né, do sistema nervoso central. Ou seja, eu costumo dizer que muitas pessoas têm resistência. Eu vou tomar medicamento, eu vou ficar dependente. Você questiona quando você tá com um vírus, você tá com uma pneumonia, a tomar o antibiótico? Não, você toma o antibiótico de acordo com a prescrição médica, exatamente nos dias e horários para você combater aquele vírus, aquela bactéria, fortalecendo seu sistema imunológico. E quando você está com um desequilíbrio na região das emoções, onde se regula os comportamentos, emoções e ações, qual é a dificuldade em tomar um medicamento? Eu gosto de trazer o exemplo assim: você pode ter um carro zero, mas se você vai fazer uma viagem aí de 2.000 quilômetros, talvez seja necessário você trocar o óleo, você colocar água no radiador. E não adianta esse carro zero se você não colocar quando for necessário. Fizer a troca de óleo, você vai fundir o motor. Então, independente da sua idade, da sua crença religiosa, porque muitas pessoas acham que somente a prática da religião, da espiritualidade, de ações beneficentes são suficientes para regular o cérebro e os desequilíbrios orgânicos que esse cérebro tem. Sinto lhe dizer, não é. Em muitos casos é necessário entrar com a medicação e tá tudo bem, pois nós temos hoje na nossa atual ciência medicamentos que trazem uma estabilização, uma regulação muito importante para quem faz o tratamento, por exemplo, a depressão. Uma curiosidade: se você fizer o tratamento correto, com a parte psiquiátrica, medicamentos, com a parte psicológica, terapias, entendendo e ressignificando ações, comportamentos e atitudes, a parte física, a parte de atividade físicas e de estímulo do seu corpo, em 1 ano você estará livre dos medicamentos, no caso da depressão grau 1, tá? Cada caso é um caso, mas isso é uma realidade. Porque muitas pessoas não conseguem ter resultado, ter eficiência? Porque elas começam o tratamento, fazem um período, quando elas começam a ter um resultado, se regular, eu não vou tomar mais um medicamento, não vou mais fazer porque eu tô ótima. Meus queridos, é muito importante que a gente faça o tratamento médico recomendado de maneira correta. Até essa teimosia, até essa resistência pode ser, inclusive, uma influência espiritual fazendo com que, de um processo obsessivo, com que você não se cure, para que ele continue pegando na sua vulnerabilidade e você sendo aí uma troca de fluido, porque no caso de processos obsessivos, o obsessor muitas vezes se alimenta do seu fluido vital, por isso que tem um estímulo aos alimentos, ele consegue se apropriar dos alimentos, do vício com álcool, ele consegue extrair esses fluidos e saciar também essa necessidade que o perispírito tem, ele só perdeu a matéria. E aí, prática do evangelho, prática da oração, prática do autoconhecimento, da boa fé, da humildade em se conhecer e ver as suas vulnerabilidades, vão fazer com que você se sinta fortalecido e ancorado. Busque ajuda e fique bem. Agora a gente vai falar sobre a terceira camada do cérebro, que é o nosso cérebro superconsciente, que está associado à espiritualidade, à intuição, à conexão com o nosso divino criador, a nossa glândula pineal, que é o órgão da mediunidade. Na doutrina espírita, ela é essencial para a gente ativar essas funções superiores, e quando essa área está em desequilíbrio, a conexão espiritual ela se enfraquece e ela vai tornando o indivíduo vulnerável a obsessões espirituais. E olha só, como é importante que nós tenhamos compreensão. Os espíritos obsessores, quando eles atuam, sobre uma influência, nessa parte, eles interferem nesse campo, bloqueando a percepção espiritual, conduzindo uma confusão mental no indivíduo. O indivíduo vai perdendo a perda de propósito, de sentido, de significado da vida. Ele começa a ter desvio das morais, das condutas morais. Ele começa a duvidar
do potencial dele, sobre ele, começa a gerar padrões de insegurança e aí é instalado os conflitos ligados à obsessão espiritual. Então, para que a gente possa manter o equilíbrio, é importante a gente fortalecer a nossa espiritualidade. Eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, porque nós, enquanto seres humanos, nós aprendemos por repetição. Enquanto crianças, nós vamos aprendendo, né? Vamos lembrar lá, as primeiras letras, as vogais, a gente vai repetindo e a gente vai aprendendo. Quando a gente se torna adulto, nós aprendemos através do significado, da compreensão. Quando a gente alia as duas informações juntas, nós temos uma nutrição mental, emocional e espiritual muito importante. Então, por isso, para que a gente possa fortalecer essa nossa terceira camada do cérebro superconsciente, né, ligada à nossa intuição, à nossa espiritualidade, é fundamental orações diárias, evangelho no lar, a prática da meditação, a prática da conexão com a natureza, atividades físicas que trazem equilíbrio, bem-estar, que vão estimulando leituras edificantes, filmes, vídeos, palestras que vão estimulando a ativação da nossa glândula pineal, a ativação dos nossos sensos de percepção e observação, nutrindo os nossos valores, nos trazendo esperança, nos trazendo essa centelha de luz e de amor que habita cada um de nós. Então, meus queridos, esse é o nosso vídeo de hoje, falando sobre a importantíssima química entre o conhecimento do cérebro, a química espiritual através do conhecimento. Eu trouxe nesse vídeo de maneira detalhada sobre cada uma das esferas do cérebro, primitiva, o sistema límbico e a parte da nossa intuição, da nossa conexão com a espiritualidade, como os processos obsessivos atuam em cada uma dessas três áreas do cérebro e de que maneira nós podemos nos fortalecer e ficarmos em equilíbrio melhor. Então, assim, quando nós estamos conectados, como nós estamos aqui na Casa dos Tarefeiros, essa casa de cura e conscientização espiritual, todos nós vamos passar por desafios, por dificuldades, inclusive por ataques espirituais, mas é muito importante que nós tenhamos humildade, que nós possamos olhar para o nosso irmão, para o nosso colega, para o nosso parceiro, inclusive aqui da Casa dos Tarefeiros, com amorosidade, com respeito, com empatia, porque hoje a teimosia dele ou a dificuldade de compreensão ou o ato inconsciente amanhã pode ser nosso, e às vezes nós temos atitudes que nós nem percebemos que deixam o outro chateado, assim como o outro também tem atitudes que nos deixam chateados e podem ser ataques, podem ser brechas em campos da nossa vulnerabilidade, para que a gente possa compreender, nos trabalhar com humildade. Então, aqui na Casa dos Tarefeiros, nós somos pessoas, seres humanos em evolução de diversas áreas, de diversas estruturas familiares, de diversas classes econômicas, mas com uma conexão única, que é a conexão do amor, que é a conexão da fé, que é a conexão. Então eu quero agradecer a você, a sua conexão, que você possa ter uma abençoada semana, fique muito bem. Na próxima semana a gente vai para o nosso último episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre a profundidade da química espiritual e a transformação moral. E nós esperamos você. Tchau, tchau!